Boa noite, meu nome é Paiva Neto, eu sou o videomaker do grupo 1. Eu vou apresentar aqui o vídeo a respeito do problema 4, né, o circuito do ASAD. Então, no vídeo foi decidido falar a respeito da máquina de estados e do protocolo SPI, que foi decidido como um dos pontos mais importantes a serem citados, né? Então, começando pela máquina de estados, a gente tem uma máquina de estados aqui de alto nível com 5 estados, em que a gente começa pelo estado Start, mais como um estado de controle da máquina, para setar tudo que tem que ser setado, questão de configuração do SPI, né, que são o MOSE, o SCK e o SS, configura como saída, como está mostrado aqui nas descrições. A gente vai habilitar o SPI em modo slave, vamos configurar a velocidade de clock do SPI, que será mostrado mais à frente, que isso se deve ao fato da restrição de como nós podemos receber os dados de 16 bits que serão passados para o microcontrolador, né? Vamos habilitar as interrupções globais e limpar os registradores indicados abaixo. O sinal start, então, o estado start, perdão, ele vai servir desse modo para controlar a máquina, né, para setar a máquina. Assim como um computador dá o boot, né, o estado start ele vai fazer todo esse setup. Logo após a gente vai para o standby, né, que é um estado onde ele fica ali, seja para guardar um dado ou para fazer as operações, né, e aguardar o recebimento de um dado para fazer a operação da SAD, certo? Então no standby ele vai habilitar a interrupção do SPI, que é uma interrupção responsável por receber os dados e que vão ser operados no circuito da SAD. Então essa interrupção do SPI serve para você apenas receber os dados. E habilita o LED SAD, que é o LED que vai indicar, né, que a SAD está processando dados e ela está realizando operações. E desabilitando o LED REST, que indica principalmente que a gente tem alguma coisa ali para ser mostrado, né? um resultado ali para ser mostrado. Então, fora isso, nós temos o estado ISR_SPI, que é o estado justamente o que acontece quando ocorre uma interrupção do SPI, né, para receber um dado, que é uma interrupção que ocorre quando a máquina detecta que tem dados para serem recebidos, né, que vai desabilitar as interrupções globais, ou seja, o protocolo SPI ele vai tomar de conta da máquina naquilo ali para não deixar que ocorram outras tarefas, outras atividades enquanto os dados são carregados para dentro da máquina, para evitar possíveis problemas, seja de sobrescrever registradores ou até mesmo de fazer uma operação errada, né? Então ele vai ler os dois números recebidos de forma que para isso foi implementado um contador de 2 bits, né, que vai contar de 0 até 3, em que cada contagem dessa ele recebe um byte, né? Já que os dados são de 16 bits, esses dados eles vêm em conjuntos em pares, né? Então a gente vai receber os dois números, né? Sendo primeiro a gente recebe um byte do primeiro, uma parte assim, de um byte do primeiro número e depois recebe a outra parte de mais um byte desse primeiro número. A mesma coisa acontece para o segundo número. Por isso o contador de 2 bits que foi colocado para fazer essa sincronia, né? Para receber os dados de forma adequada. Então ele vai realizar a operação da SAD também e ele mesmo, quando termina, habilita as interrupções globais para que a máquina possa voltar a ter o seu funcionamento, né? Com isso, a gente vai ter o estado complete, que é o estado que vai desabilitar a interrupção do SPI, ou seja, a gente não vai ter nele recebimento de dados, ele vai servir apenas aí para mostrar os valores da gente e com isso e aplicar o efeito POV, né? Para mostrar os dados no display. Dados esses que vão passar aí por conversores de BCD e tudo mais em cada display para poder mostrar os dados de forma adequada, né? Então aqui, ó, a SAD ela vai receber os dados para a operação, realizar a operação de subtração, verifica se o resultado é negativo ou positivo. E se for negativo, realiza o complemento a 2, né, que é para mostrar esse número como positivo e realiza as somas de diferenças, né? E cada soma é registrada no registrador regisoma. Então aqui foi apenas a descrição da SAD, certo? Então, descrito cada uma dessas coisas, né? Esse POV routine aí
ele está dentro do estado complete, né? Ele foi colocado apenas para questão de notação, que já foi até explicado, né? Ele vai servir para mostrar os dados de forma que pareça que são uma imagem fixa, mas na verdade é apenas imagem, os displays sendo ligados e desligados a uma frequência elevada. Então, o SPI, um ponto a ser falado a respeito do SPI é que a frequência dele, né, a frequência do SPI foi um ponto a ser levado em conta, já que estamos trabalhando com a frequência menor, né, já do que a da Arduino, e menor do que a frequência máxima do SPI, para que seja possível fazer o recebimento dos dois números, né, totalizando os 32 bits, certo? Porque caso essa frequência fosse a frequência máxima do SPI e fosse igual à frequência do Arduino, né, ajustando ali no Prescale, a gente receberia apenas um byte, né, o que assim, não teria espaço para receber o número e seria um processo bem mais complicado. Não tem como a frequência do slave, né, do SPI ser maior, até porque essa frequência máxima do SPI ela é um quarto, né, da frequência de clock do Arduino. Então, assim, esses foram os pontos a serem ressaltados, né, no trabalho. Espero que tenha dado para compreender. Então, quaisquer dúvidas, só perguntar. Uma boa noite.